Planejador, o senhor está sempre preocupado aí com os rumos que seguem a nossa cidade. Então, o senhor acompanhou o debate eleitoral. Primeiro turno, 6 candidatos debateram e tal. O senhor ficou satisfeito com o que viu em termos assim, das preocupações dos políticos? O senhor que é um técnico, evidentemente, com os rumos da cidade, o senhor ficou satisfeito? Eu acho que democracia sempre é bom e sempre constrói principalmente as pessoas também, né? Porque todo esse debate termina sendo rico. E nós tivemos, no meu modo de ver, uma das melhores safras de candidatos, porque nós tivemos 6 candidatos, como você disse, né? Tivemos 2 grandes empresários, 2 políticos, tivemos um funcionário público, um sindicalista, se não me engano, né? Graça, né? Pessoas, vamos dizer, foi um cardápio muito bem servido, ótimo, né, para se discutir a cidade. Eu acho que é uma coisa boa. E terminaram 2 candidatos. Hoje nós estamos com dois candidatos. Tivemos a eleição, afinal, aí com o Lúdio, né, e o Mendes, Mauro Mendes, né, 2 grandes candidatos. Eu acho que o que eu vi, eu sinto muito, e é um assunto que a gente discute há muito tempo, né, que ficou faltando muito a metrópole. Nós tivemos muito a província e pouco a metrópole. Então, nós tivemos muito proposta para consertar a cidade antiga e poucas propostas para construir a cidade do futuro, né? E acho isso daí é uma coisa que a gente precisa discutir, e eu espero que esse debate tenha enriquecido os candidatos, né, para que esse prefeito que agora assume, né, ele tenha condição de enxergar que essa dimensão regional da cidade é muito importante até. Cuiabá é a metrópole praticamente desde que foi fundada, desde logo depois que acabou o ouro, porque ela ficou para tomar conta de uma região muito grande do país, né? E hoje essa região, que antes sempre era um vazio econômico, hoje é uma das regiões mais dinâmicas do planeta e mais produtivas. O Cuiabá hoje centraliza essa região. Então a gente precisa entender, e eu espero que esse debate político, essa discussão eleitoral tenha feito com que as nossas lideranças, não só o prefeito, né, mas as lideranças inclusive civis, enxerguem que a cidade é muito maior do que as nossas cabeças estão nesses últimos anos. Nós ainda não acompanhamos a cidade. A cidade está sintonizada com o mundo, a cidade está se transformando para se adequar a essa nova realidade regional, que é fantástica, né? E nós precisamos estar à altura dela, inclusive para entender que muitos assuntos que interessam diretamente a cidade, eu acho que são de responsabilidade do prefeito, extrapolam o limite do território municipal, extrapolam o limite administrativo da prefeitura, mas não a responsabilidade política do prefeito. Tem muita coisa que o prefeito, no aeroporto, por exemplo, fica em Várzea Grande. É um assunto fundamental para Cuiabá, assim como é a ferrovia, né? Não é porque está no quadradinho federal, quadradinho estadual, quadradinho municipal. O prefeito, ele é o líder político do município. E Cuiabá, para Cuiabá interessa toda a região que ela envolve, que é Mato Grosso, Nordeste da Bolívia, Rondônia, vai até lá no limite do Acre, Sul do Pará. Isso tudo interessa. Nós temos que discutir. Cuiabá tem que discutir, sim, a Cuiabá-Santarém, tem que discutir a ferrovia Cuiabá-Santarém. Não tem sentido um senador do Pará colocar na lei a ferrovia Cuiabá-Santarém e no partido de um senador daqui, né? Agora, essa questão do aeroporto, que a gente espera que seja retomado, quer dizer, no último 48 minutos do segundo tempo, né, a Infraero conseguiu entregar o projeto para o governo do estado, está saindo na licitação agora, faltando menos de 600 dias para a Copa, né? E a gente precisa saber dessas coisas. Nós não vamos resolver o problema de saúde de Cuiabá se não tiver um hospital do estado.
ou quiçá até um hospital federal, porque 40%, 50% dos atendimentos aqui do pronto-socorro vem do Nordeste da Bolívia, vem de Rondônia, e isso é uma questão da grandeza da cidade. Os serviços que são prestados aqui atraem essas pessoas. Mas não pode cair tudo no pronto-socorro. Não adianta construir outro pronto-socorro se não se construir um hospital regional, né? É coisas desse tipo, quer dizer, eu imagino... O senhor está falando da sensibilidade do governante, da visão estratégica que ele precisa ter. O estadista. O estadista. Mas não precisaria, para sedimentar isso, a retomada daqueles organismos de planejamento, como o IPDU, que foi recentemente extinto. O senhor não acha que, por exemplo, faltou dos compromissos aí, poucos falaram dessa questão do IPDU. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que é fundamental? Eu acho que é fundamental, quer dizer, toda cidade acima de 500 mil habitantes tem que ter um órgão de planejamento. Quer dizer, a cidade é como se fosse um organismo vivo. Se não tiver algo que controle e que organize o seu desenvolvimento, vira como uma metástase quase. É como uma criança que você precisa encaminhar. Tem que ter. Até a sua maturidade. Hoje já não se pensa mais num plano tecnocrático, mas tem que ser aquele plano técnico discutindo, tendo conselho do desenvolvimento urbano com a participação dos setores representativos e organizados da sociedade, discutindo sempre, acompanhando sempre, com a Câmara de Vereadores, se entendendo como o grande conselho da cidade, né, no sentido de você discutir, acompanhar com frequência a evolução da cidade e a evolução do plano. Hoje não se pode mais conceber o plano como uma coisa estanque, fechada, acabada, para daqui a 20 anos ficar pronto. Hoje a cidade é dinâmica, o mundo é dinâmico, as transformações são muitas coisas inusitadas, acontecem de 2 em 2 anos, que mudam completamente a arquitetura, o urbanismo, a internet agora, essas coisas. Então, a gente tem que estar constantemente acompanhando esse plano e planejando a cidade constantemente, né? Então, é fundamental que a gente tenha, mais do que o IPDU, eu acho que a gente tem que ter o resgate do Sistema Municipal de Planejamento Urbano, entendendo não só o planejamento, mas uma secretaria que realmente cuide do gerenciamento, da fiscalização. Porque não adianta muito, e eu sofri muito isso, você planejar e as coisas não serem aplicadas. Nós não temos calçadas. E há muito tempo a nossa legislação prevê, define até padrões de calçada. Quer dizer, a calçada é o patamar mínimo da civilidade. E da mobilidade tão falado. A gente fala de mobilidade, fala de VLT, o caminhar livre. Primeiro é o pé. Né? O primeiro transporte de massa é o nosso pé. Certo? Nós não temos calçada. Então nós temos que ter também, além do planejamento, um sistema eficaz de gerenciamento e fiscalização da aplicação da legislação. Nós temos que ter o Conselho de Desenvolvimento Urbano, um conselho da cidade, que os diversos setores, os principais órgãos que constroem a cidade, sejam civis, né, sejam órgãos oficiais do Estado, da União, do próprio município, sentem em torno de uma mesa para discutir a cidade. Né? Como aconteceu, Cuiabá foi pioneira nisso, né? Até pouco tempo atrás, né? E antecipando mais de 10 anos a própria lei do Estatuto da Cidade. Né? Então essa coisa é fundamental. E nesse contexto é importante que a gente enxergue a cidade de Cuiabá como um centro regional importante. Inclusive, quando foi criado o primeiro projeto de lei do IPDU, na década de 80, final de 80, ele previa uma diretoria de funções regionais. Mas se hoje a gente não entende ainda muito essa questão, naquele tempo muito mais, a diretoria foi cortada, né? Mas de qualquer forma, hoje eu acho que mais do que nunca, Cuiabá precisa entender essa questão da função regional. Por exemplo, a questão da ferrovia de integração do Centro-Oeste. Não que eu seja contra a ferrovia de integração,
Eu questiono, discuto e até vejo alguma malícia nessa ferrovia, como o corte da ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá e Cuiabá-Lucas. Se a função é ligar Lucas, de Lucas a Rondonópolis tem 560 quilômetros. De Lucas a Campo Norte, Goiás, tem 1.200. E por que levar essa produção para irrigar o desenvolvimento de Goiás e não deixar ela passar por aqui, por Nova Mutum, por Nobres, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis? Isso em cada lugar, essa produção, essa carga, mesmo que ela fique no trem, né, ela vai estimular o desenvolvimento, porque os trilhos, por onde o trem passa, o trilho fica, que vai trazer a mercadoria, porque a ferrovia não é a ferrovia não é para ser vista só como uma esteira de soja, para levar, é para trazer o desenvolvimento, né, é para trazer o fertilizante, é para trazer o material de construção, o automóvel, geladeira, computador. Barateando o frete. Barateando o frete, barateando o acesso, facilitando o acesso a esses produtos para a população de um modo geral. Isso é desenvolvimento, é qualidade de vida. Isso é uma coisa que a gente não vê se discutir aqui. Eu fico assim, muito triste de ver entidades como a própria Fiente, como a CDL, não se envolvem nessa discussão da ferrovia. Né? E essa questão não pode ser mais colocada como é um projeto só cosmeticamente, parece que não entendem ou não chegam à compreensão, ou está tudo bem, né? Na medida da importância da ferrovia. Quer dizer, pensar, Cuiabá não produz nada. Como não produz nada? Além de produzir, o maior centro produtor do estado, né, pode não produzir grãos, produz uma série de outras coisas. Serviços todos? Né? Serviços de todos os tipos. Né? Mas ela é o maior centro consumidor, com Várzea Grande disparado. O maior centro consumidor, o maior centro reprimida aí. O maior centro distribuidor aqui, tem os atacadistas que abastecem o Acre, que abastecem o Rondônia. Né? Quer dizer, isso tudo pode vir e deverá vir, e eu tenho certeza que virá por trem. Agora a gente precisa brigar mais, entender que, embora isso não seja do quadradinho administrativo da prefeitura, é obrigação do prefeito brigar por ela. Né? O senhor está falando de toda a necessidade do estadista, do planejamento de longo prazo, e nesse momento nós estamos vivendo em Cuiabá as obras da Copa, as obras estão acontecendo. Não deixa de haver uma alegria na população, porque há muito tempo não se vê tantas obras. Isso. Eu acho que elas estão bem situadas, bem colocadas. Agora mesmo nós vamos mergulhar na crise da mobilidade, né? Ela se agrava com aquilo que fecha Fernando Correia. As saídas, o entorno dessas obras, isso está tudo bem criado na sua avaliação. Olha, eu sou entusiasta da Copa. Eu acho que foi um artifício do Bom Jesus de Cuiabá para dar um choque de adrenalina na gente, choque de dar um administrativo, uma sacudida de geral. Pensar na cidade, de pensar no futuro, porque nós estamos viciados a ficar olhando só para trás. Nós só questionamos o buraco, a falta disso, a falta daquilo, a construção da cidade velha. Nós temos que pensar a cidade do futuro, consertar a velha, mas numa perspectiva da cidade do futuro. E essa questão da Copa, de uma hora para outra, o cuiabano, e eu fico muito feliz, porque eu tentei muito isso lá no IPDU, estava discutindo o futuro, discutindo o projeto. Será que vai ficar... quando apareceram essas primeiras obras, primeiros projetos das trincheiras, né, ainda assim o pessoal entender se vai funcionar ou não vai, mas todo mundo estava maravilhado. Né? Quer dizer, é o que deu para acontecer, podia ter acontecido muito melhor. A maioria desses projetos, dessas interseções, são ainda projetos do IPDU, de mais de 10 anos atrás, do tempo ainda do Raulzinho Spinelli, Roberto França. Né? Quer dizer, se tivesse tudo continuado, a gente teria essa coisa muito melhor equacionada, inclusive com mais calma, né? Com mais calma, inclusive com outros projetos. Porque essas obras hoje são importantes, eu acho que são. Né? Mas vão resolver totalmente? Não vão, porque naquele tempo elas resolviam. Hoje elas precisam dela e já precisam de outras. Quer dizer, eu vejo hoje imprescindível também um projeto muito antigo da Avenida Parque do Barbado, ligando lá o Shopping Três Américas ao Shopping Pantanal.
É uma ligação do Cochipó, você vê absolutamente necessária, é um projeto que você olha para o Google Earth, você está vendo que está saltando aos olhos. E parece que teve algum problema com o Ministério Público em relação a algumas habitações de risco, né, que ficam junto ao córrego. Eu acho que a habitação de risco, deixar a habitação de risco não é um bem para a população. Eu também acho que se tiver que ter alguma remoção, alguma transferência, que ela seja feita com toda a dignidade possível e o mais próximo possível. Inclusive ali na região tem muitos terrenos para não abalar, tá? Mas que não pode deixar uma população em área de risco, principalmente em córrego, porque o córrego mata, não sai nem na televisão. O rio não, o rio sobe, subindo lá no Rosário Oeste, 24 horas antes ou até mais, a gente já sabe. Está subindo lá, cuidado que amanhã vai chegar na cota aqui. Dá para sair, o córrego cai a tempestade, ela sobe assim, 2 horas depois está sequinho e ela leva em enxurrada. Houve no governo do Roberto, né, ali, né? Teve, ali foi até um caso muito grave, né? Mas isso acontece com frequência, geralmente são crianças que perdem a vida, né? Então eu acho importante essa avenida, porque vai ajudar esse trecho aqui da Vila Sutil, né? Você pegar, por exemplo, uma ligação que está previsto no contorno Rodoanel, chamado Rodoanel, mas que eu chamo de contorno oeste, que liga a Estrada da Guia ao Trevo do Lagarto, passando pelo Sucuri, uma nova ponte no Sucuri. Isso está projetado. Eu acho que isso daí é fundamental que seja feita já, porque a saída do Nortão está descendo pela Estrada da Guia. Se não tiver essa ligação, aonde que vai sair esse fluxo? Vai sair naquele trevo de Santa Rosa. Está muito bom, está muito bonito, tudo certo, mas não foi feito para isso. Vai engarrafar. Vai explodir. Tá, e ele vai pegar a Miguel Sutil, vai cair no trevo lá da Mar Andreasa, que não foi feito por isso. Na beira passa pelo Verdão, pela Nova Arena Pantanal. Então essa avenida, o trecho do Rodoanel, que eu acho que é o mais importante, ligando da Estrada da Guia, né, até o trevo do Lagarto, passando por uma nova ponte sobre o Sucuri. Eu acho que é uma obra importante que vai salvar, vai ser um apoio a essa trincheira que está sendo feita lá no Santa Rosa, na Arena do Verdão e lá na Mar Andreasa. Uma outra obra que eu acho importante hoje é essa ligação lá chegamos até com o Roberto França a colocar a placa dela, uma nova ponte no Cochipó, ligando lá do São Gonçalo Beira Rio, ligando na Beira Rio, aqui direto. Porque você pega... para Fernando Correia. É uma salvação para Fernando Correia. Eu acho que a gente tem que fazer outra ponte da Fernando Correia, tem que alargar, tem que desapropriar, mas não vai resolver. Tá? Agora, hoje, você tem que ter uma outra... É o maior ponto de engarrafamento ali. Logo. Se você quiser do Cochipó, uma alternativa, esse pessoal todo do Parque Cuiabá, Jardim Atalaia, aquela região toda que é um grande... E vários conjuntos novos planejados. Vem direto. Nem passa pelo Fernando Correia. Certo? Vem direto, porque você pega a Beira Rio, está no centro, está no Porto, está no Várzea Grande. Certo? Então, você vê o seguinte, se tudo isso fosse feito continuamente, é por isso o planejamento tem que ser contínuo. Por isso você não precisa dar esses saltos, né? Mas de qualquer forma, eu acho fantástico essa coisa de obra, de chegar em casa todo dia, a mesa está cheia de poeira, porque é obra. É movimento. É movimento, a poeira de obra, de construção do futuro, é como se estivesse reformando sua casa sem você sair dela, né? Mas é importante que vá para frente. Você aplaude do mesmo jeito a especulação imobiliária, que muitas vezes vem para destruir o patrimônio da cidade? Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Ela constrói, eu acho, e destrói. Né? Então eu acho que cabe ao planejador, cabe ao administrador fazer com que essa força da grana, né, construa o bem. Né? Seja organizado, seja colocado, como em todas as nações civilizadas, em algumas das poucas cidades brasileiras que são organizadas também em termos de planejamento, que esses interesses
né, que a cidade é um conflito de interesses, que esses interesses sejam direcionados no sentido de construir o bem comum. E essa questão do investimento, Cuiabá como um polo de investimento, isso daí é o melhor momento econômico que a Cuiabá vive na sua história. Esse é o meu grande sentimento, que eu sempre imaginei quando a gente começou lá com Dante, na década de 80, e não foi com Dante, quer dizer, foi pré-Dante, foi com CREA, Castilho, Júlio, né, Universidade Federal do Mato Grosso, IAB, Associação Profissional do Arquiteto, que não era nem sindicato dos arquitetos, a própria Câmara, nós fizemos uma palestra na Câmara, a Câmara na época tocou esse assunto para se criar o planejamento em Cuiabá, né? A gente pensava em preparar a cidade para o tricentenário. O horizonte de planejamento nosso era mais de 30 anos, para 2019. A gente tem que planejar a cidade com no mínimo 20 anos de horizonte. A gente estava achando que na virada do século, né, essa região, que sempre foi uma espécie de um vazio, ela ia explodir em produção, porque na 80, 70, estava vindo o pessoal para... Soja começava... e estava vindo o pessoal para ocupar, para não se dizia direito o que era ainda. Havia muito, né? Mas já tinha lá Itamaraty, começava a produzir. Então aquilo que era um vazio, que praticamente Cuiabá só apoiava e não recebia quase que nada em troca, né, ia começar a acontecer. A gente imaginava que nessa virada do século a gente ia ter o terceiro salto de desenvolvimento da cidade, que deveria ser o salto da qualidade, porque agora vem muito dinheiro, vem gente com dinheiro e vem pouca gente, que foi o inverso do que aconteceu em 70, que veio muita gente com pouco dinheiro e nenhum apoio federal, nenhum apoio de ninguém. Porque eu falava que Cuiabá, não, eu falava até o contrário, não, lá está crescendo muito, vamos investir em outro lugar. E a coitada de Cuiabá cresceu praticamente sem nenhuma preparação, mudou de 60 mil habitantes na década de 60 para 600 mil habitantes, né? Então você praticamente decuplicou a população, né, nesse Cuiabá e Varza Grande juntos, né? Hoje estamos chegando praticamente a 1 milhão de habitantes. Agora, o interessante é que nesse salto, agora esse terceiro, a gente tivesse tudo planejado, né, para que você finalmente pudesse dar o salto da qualidade na cidade. E eu acho que ainda vai dar jeito, porque não basta só a cidade ter essa vida, esse dinamismo. A cidade é muito dinâmica, ela acompanha diretamente essa questão da região dela, que explode em produção, em superávit para o Brasil. No primeiro semestre desse ano, Mato Grosso deu 8 bilhões de dólares de saldo livre, limpinho, para o Brasil, já tirado em importação, né? Isso é Mato Grosso, isso é essa região que Cuiabá centralizou e continua centralizando, e que eu acho que cabe ao prefeito, né, que agora se elege, né, cuidar da defesa e da proteção, que essa centralidade continue aqui, porque ela está em risco. Essa questão da ferrovia. Questão de ferrovia, eu falo até de uma certa asfixia logística que estão praticando contra Cuiabá, né, porque se fosse concatenado isso, eu acho que não seria tão bem. Porque você repara que em 8 anos você tem a duplicação da rodovia Cuiabá-Rondonópolis, fizeram 17 quilômetros. Você tem o aeroporto, só que a Cuiabá foi escolhido com a COP, sede de COP, tem mais de 3 anos. Ainda essa semana que vem, vai sair o resultado da licitação da obra. Quando é que a obra começa? Já vai da véspera da COP. Pois é, mas isso é brincadeira, e a gente não vê isso daí um assunto para prefeito, não só de Cuiabá. E não há outras opções, falou-se do aeroporto de Cáceres, uma opção. Mas a opção é capaz de sair, as opções principalmente de Rondonópolis e de Sinop, e não sair a principal, se ficarem dormindo de todo. Tá? E o aeroporto hoje no mundo globalizado, no mundo de hoje do século XXI, é um dos principais
elementos, os principais equipamentos urbanos que existem, dos mais disputados. Não pode a gente ter e fazer pouco caso. Na Várzea Grande, por exemplo, já teve uma época que falava até, considerava um estorvo. E é quanta gente em Várzea Grande vive por causa daquilo. Movimentação de pessoas, de cargas. De pessoas, de gente que trabalha e cozinha. Outro dia eu tive a paciência de ver, e eu gosto muito de ver avião, e quem não gosta, né? Esses aviões sobe, fantásticos, né? Você, o avião para lá, em um avião chove lá 10, 20 pessoas para trabalhar. Um mexe com o pneu, outro mexe com gasolina, outro... Entendeu? Isso é gente, é emprego, é renda. É pessoa, isso é coisa importante. Fora a conexão, quer dizer, se chegar um cara que quer montar uma empresa, ele vai escolher onde não tem o aeroporto ou onde tem o aeroporto, né? Eu acho geralmente que no aeroporto passa um padrão de renda mais alto. Sem dúvida. E a conexão, porque hoje é um jato, né? Asfalto, internet são as coisas, né? A comunicação via satélite. Né? Eu acho que a gente precisa dar esse salto agora, não é tanto da cidade. A cidade está vibrando, a cidade está trepidando de desenvolvimento, né? Agora, as cabeças nossas, principalmente de nossas lideranças e nossas autoridades, têm que estar à altura da cidade. Eu vejo, por exemplo, outro dia chegou aqui o ministro da Defesa em Cáceres. Eu acho que é enxugar gelo você ficar pensando em resolver o problema do tráfico de drogas, da violência em Cuiabá, Cáceres, essa região, né? Sem cuidar de pensar numa base aérea para Mato Grosso, que é um dos únicos estados, quer dizer, do porte de Mato Grosso, e com o tamanho da fronteira que tem, de 1.100, 1.700 quilômetros, é o único estado que não tem. Quer dizer, que ficou o Brasil inteiro cercado, protegido, aqui tem uma brecha, né? O que está acontecendo? Os traficantes vêm de carrocinha, ou de lambreta, ou de bicicleta, carregando a trouxinha de droga atrás. Não, eles vêm de avião, voando baixo, jogam em cima das fazendas, de algumas fazendas, né? E por mais brilhante que seja o trabalho do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? Da Polícia do Estado, lá do Gefron, tudo isso que é brilhante, mas é até uma malvadeza. Quer dizer, os caras estão trabalhando com o avião, os outros estão trabalhando aqui por baixo, né? Há muito tempo a gente fala da possibilidade, né? Porque o Dante fez uma pista de aeroporto em Cáceres, né? Uma pista para descer Boeing, que está praticamente ociosa. Por que isso não podia servir uma base para... Não precisa ser Mirage, sexto caninho lá para ficar levanta um, levanta outro, pelo menos para impor o respeito do teu brasão lá da FAB, né? Então esse tipo de coisa eu acho que é assunto também, não que é o prefeito que vai fazer a base, mas ele vai discutir isso. Lá no Brasil Colônia, o Portugal já jogou lá o negócio de Vila Rica, porque ele já estava visualizando perspectiva. E hoje a gente não consegue enxergar, nós estamos bem aí, né? Então eu acho que essa coisa toda, né, a cada eleição pelo menos, esses assuntos deveriam ser abordados nesse nível, nessa dimensão que a cidade tem. Eu sinto muito, né, que a gente vê, as grandes lideranças, vamos dizer, de cócoras, olhando para trás, consertando defeitos da cidade antiga, né? E o futuro vai pegar a gente de cócoras olhando para trás. Certo? Esse futuro brilhante que a cidade tem, esse potencial fantástico, né, que está aí, está pululando, tá? Vai vir você. O Goiás está querendo, eu acho que a ferrovia levando toda essa produção para Goiás, centralidade mudar para lá, não é bom? Pô, bom demais. Né? Agora, felizmente, o nosso lugar é um lugar... Existe uma resistência, na verdade, dos grandes centros, né? No sentido de retardar essa expansão da ferrovia, porque de repente criar saídas também articuladas com a hidrovia, porque de repente esvazia Santos, esvazia Paranaguá, sair pela Porta do Fundo.
a própria articulação com os países aí da Bolívia, do Paraguai, né? Essa saída para os Andes aí. Eu acho que isso existe uma resistência política, né? Você ser enfrentada mais decididamente. Eu acho que lá há uns 20 anos atrás isso foi mais forte. Né? Mas hoje a própria Santos, Paranaguá, está tudo super carregado. Né? Mas de qualquer forma, não tem. Você repara o seguinte: se não for, aí vem os chineses precisam de trazer as cargas. Eles não estão aqui para exportar só a soja daqui para lá, para trazer as cargas dele que vem aqui para a América do Sul e cortar aqui a ferrovia, a BR-163, passa pelo centro do continente. Existe uma estratégia que eu acho que o Goiás vendeu bem, de fazer a Avenida Central do Brasil, a BR-153, Belém-Brasília, porque passa pelo centro do Brasil, passa pertinho de Palmas. Né? A gente podia vender muito bem, e eu acho que no passado isso foi vendido, a BR-163 e esse projeto da Ferronorte, uma avenida passando pelo centro do continente, seria uma grande avenida continental, vamos dizer, de modalidade, com a ferrovia, com a rodovia, emendando com as hidrovias e aerovias. Né? Isso daí, no passado, eu fico admirado como algumas pessoas conseguiram enxergar isso. Né? E hoje a gente vê que o pessoal está preocupado em baixar a poeira daqui, pintar um meio fio ali, fazer a praça. Mais um planejamento estratégico, né? Uma coisa que estão pensando como isso, estão pensando muito como província e querendo ser líder de uma metrópole. Quer dizer, estão querendo pilotar um Fusquinha, na verdade está em cima do Fórmula 1 e não está sabendo. Né? Eu acho que essas coisas a gente precisa pensar e ter oportunidade de discutir sempre. Né? Você fala e questiona muito a questão dos quadros políticos aí, dos nossos gestores, né? E a preparação do pessoal, o quadro técnico aí do urbanismo. Você acha que existe hoje um potencial bom aí da sua geração que não só ajudou a implantar o IPTU, mas também as universidades de arquitetura e tal. Mato Grosso, eu acho que Mato Grosso hoje está bem nessa parte, na área da arquitetura. Tem aqui em Cuiabá, tem a Unic, tem o FMT, tem em Primavera, tem em Sinop, tem o Nemate. Né? Eu acho que a gente deveria estar trabalhando com o urbanismo, né, em todas as cidades. Não é a Constituição Federal obrigou que toda cidade acima de 20 mil tem um plano diretor, 20 mil habitantes. Eu acho tudo bem, tem que ter mais um plano diretor com equipes. Tem que ter um número X de especializados nesse cidade. Quem é especializado é o urbanista. Não tem outra profissão que sai da graduação especializada em cidade, só o urbanista. Ninguém constrói uma via melhor do que um engenheiro, ninguém estuda melhor o tráfego do que um engenheiro de tráfego, mas o conjunto da cidade como um todo, que a cidade é um organismo, essa visão é do urbanista. Tá? E eu acho que desde a cidade surgiu, mesmo pequenininha, ela deveria ter um apoio, nem que seja através do Estado, do Estado, ou da associação dos municípios, ter um convênio, alguma coisa, que tem uma estrutura técnica que orienta as cidades desde pequena. A partir de um determinado tamanho, que pode ser 20 mil habitantes, ela tem que ter uma estrutura própria. Né? E outro dia até teve um congresso aqui, um seminário do Conselho de Arquitetura, o novo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que nós desmembramos do CREA, né, esse ano. Então teve um seminário, eu propus lá e tenho convicção disso, que devia haver uma espécie de uma norma, inclusive do CAL, no sentido de uma orientação, né, que as cidades tivessem pelo menos 10 arquitetos para cada 100 mil habitantes. Né? Que é um absurdo você pensar que Cuiabá tem 600 mil habitantes, tem 6 arquitetos urbanistas. Do quadro. Há pouco tempo atrás, além desse, tinha mais 34 engenheiros. Há uns 2 anos atrás. Não sei como está hoje, pode ter um pouquinho de quadro da prefeitura. No quadro da prefeitura. Tá? E
o arquiteto urbanista engenheiro não trabalha só com planejamento, a maior parte dessa turma está trabalhando na aprovação de projetos, fiscalização, obras, acompanhamento, que são importantes. A rotina diária. Né? Eu acho que tem que ter, mas tem que ter muito mais. Né? Eu acho que dessa forma aí a gente vai pensar o planejamento de Cuiabá está até muito bem, mas a grande proporcionalmente tem muito menos. Não sei nem se tem arquiteto urbanista lá dopado, porque sempre tem o DAS. O DAS tem que ter, mas tudo bem, mas tem que ter o pessoal básico do quadro para dar aquela massa crítica que permaneça na estrutura da prefeitura, né? Pensando a cidade já sabendo contar as histórias das coisas. Né? Você fala dessa importância da estruturação técnica. Discutiu-se muito aí na campanha essa questão de alinhar, de ter preocupações não só na cidade, mas também no Estado e no governo federal com relação a essas preocupações todas que nós estamos debatendo. É uma coisa que está se sedimentando, a articulação maior da ação governamental, ou é muito díspare? O Ministério da Cidade aponta para o lado, o município não responde, o Estado também. Eu acho que ainda está muito díspare. Tem muito que se aprender ainda dessa ação. E eu acho que essa questão do alinhamento, não alinhamento, até não acredito. Todas essas pessoas que estão lá em cima, estão hoje, estarão amanhã, são grandes. Como eu falo assim, não chegam lá. Você passar por um período de eleição, tanta gente que você conversa, tanta coisa, eu acho que tempera o aço, né? A pessoa vira um líder que a gente tem que... E através dos anos? É outra coisa, quer dizer, eu não acredito que um presidente da República agora vai fazer esse tipo de negar projetos bons para uma cidade, qualquer coisa. Agora, mas precisa ter o que pedir. E aí é que entra a hora que você tem que ter um órgão que pense a cidade, discutindo com todo mundo, como tem em Campo Grande, como tem Vitória, como tem Curitiba. Nós temos Goiânia, nós temos umas 5, 6 cidades do Brasil. E aí a grande dó que a gente sente é que Cuiabá começou praticamente junto com eles. O Campo Grande, o Instituto de Planejamento de lá, começou 15 dias antes ou depois do nosso... Foi uma beleza de organização a cidade. Teve continuidade. Né? Então, até hoje eu acho que nós ainda não entendemos como que funciona uma cidade, que a cidade é mais do que a soma das partes. Não adianta você querer só... Não, cada um faz uma parte bem feita que no final vai dar. Deixa lá a SEMAT fazendo esse planejamento de energia, o outro cuida da água, o outro cuida do transporte, depois junta tudo, dá um camelo, né? Aquele animal todo torto. Se não conversa... Se não, tem que ser... Aí entra o negócio do planejamento de tudo. É preciso ter. Né? Essa coisa que parece que o pessoal ainda não entendeu em termos do que é uma cidade. É muito complexo. Uma lei de uso e ocupação de solo não pode entrar numa Câmara 10 horas, sair 10 e 10, aprovado por unanimidade ou por quase unanimidade. Né? Quer dizer, é uma coisa que é uma lei que define o que vai ser a cidade, define, interessa audiências públicas, interessa ao bolso de cada um dos cidadãos, a vida de cada um dos cidadãos, porque define o que e o quanto é construído em cada lugar. Né? Então não pode. E além disso, aqui no caso de Cuiabá, felizmente Cuiabá vive um momento assim esplendoroso, né? E que até a gente fala e as pessoas falam, esse cara é um bairrista, é um ufanista, né? É o que está sonhando, está derrapando na maionese. Mas não é, basta pegar os números, os indicadores aí de exportação, de produção do Estado. É o Estado que vem dando mais certo no Brasil inteiro, e Cuiabá centraliza. E não se impõe. E Cuiabá centraliza e não se impõe. Já temos aí o quanto tempo? 42. Já estourou. Só para finalizar, a gente está vendo aí, né, o prefeito vai ser eleito domingo, os planejamentos serão feitos. Um diz, o primeiro ato do meu governo vai ser autorizar o novo pronto-socorro. O outro diz que vai ser o que? Saúde, atendimento. O atendimento na saúde. Da água. Privatização da Sercap vou reverter nos meus dias. O que você orientaria esses
2 homens aí que não escolhidos, para começar a estabelecer essa convergência de planejamento? O que seria importante? Eu acho que amadurecer tudo isso que eles discutiram, inclusive com o adversário vencido, porque eu acho que na eleição ninguém é vencido, né? Vamos dizer, então aprender com tudo isso, juntar tudo, passar alguns minutos pensando para juntar tudo isso e ver que a cidade, o município é muito mais do que uma disputa de grupos de interesses. Passou a eleição. Tem que agora ele é o prefeito de todos e tem que organizar a cidade que é de todos, né? A cidade é do cidadão, né? Então ele tem a responsabilidade de ser o maior dos servidores públicos do município. Ele é um servidor público, é um funcionário do cidadão, mas tem a responsabilidade, é muito mais do que isso, que ele recebe a bênção pelo voto de ser o líder do município. Ele é o maior líder político, não partidário. Ele é o cara que tem a obrigação de defender o município desde o desfile de Miss até a briga pela ferrovia. O que interessa ao município, interessa e tem que interessar o prefeito, e ele tem que brigar por isso. Eu acho que essa, para mim, é a grande lição que as eleições trazem. Quer dizer, eu não acredito que um candidato como esses que tiveram aí, que são pessoas inteligentes, andaram pela cidade, conversaram com gente de todo tipo, não tenham percebido isso, que a cidade é um todo, é um conjunto, e ele assumiu uma grande responsabilidade de conduzir os destinos de uma cidade como Cuiabá, tricentenária, no melhor momento de sua história. Essa é uma responsabilidade. O vento está todo a favor, né? O vento está todo a favor. Tudo indica que vai para frente, né? Então essa responsabilidade ele tem de tocar para frente e aproveitar todas essas potencialidades que a cidade tem. É uma responsabilidade muito grande, mas a gente confia que vai dar certo. Os dois, eu avario que são duas pessoas competentes. Então, eu também tem sensibilidade. Fica levado pelas questões, fica nessas briguinhas, faz parte. É no afã da luta. E você está bem lá com seus artigos semanais, é um alerta constante. Pois é, você está assim. Pena que a nossa mídia não dê até mais espaço para essas discussões. O Diário hoje é o jornal, infelizmente, que perdeu muito espaço. Eu gostaria de ver essas discussões mais da